Olá, pessoal. Eu sou Walter Cardoso, sou médico endocrinologista aqui em Recife e sou membro titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia aqui em Pernambuco. Estou participando também desse projeto de educação continuada. Já fui aluno, já assisti às aulas no passado e hoje estou ajudando, participando aqui com vocês. É um prazer enorme estar com vocês e no dia 29 de março a gente vai fazer nossa aula sobre as questões de doenças adrenais do TIM, e eu trouxe aqui um aperitivo do que seria uma questão sobre doença adrenal. Nesse caso, a gente vai falar um pouquinho sobre feocromocitoma. Trouxe uma questão de 2020 que traz alguns dados, alguns conceitos importantes que a gente precisa ter para conseguir matar as questões, tá? Vamos compartilhar aqui com vocês. Bem, eu não possuo nenhum tipo de conflito de interesse para essa apresentação. E nessa questão de 2020, a questão 90, o paciente tinha 32 anos, já tinha o diagnóstico, então ele já vem com o diagnóstico de feocromocitoma, um feocromocitoma de 10 centímetros. Devemos lembrar que o tamanho pré-operatório é algo que importa muito para a gente na hora de pensar em risco de malignidade do feocromocitoma. Ele tinha um critério PASS, que nós vamos falar mais para frente, de 10 à direita há 5 anos. Ele foi operado e estava curado, segundo informações colhidas, e não realizou mais segmento nenhum nesses 5 anos. Há 6 meses voltou a apresentar aquelas crises típicas paroxísticas de hipertensão arterial, sudorese, cefaleia e palpitação, algo muito sugestivo de retorno do feocromocitoma. A dosagem de metanefrinas fracionadas mostrou normetanefrina elevada, metanefrinas elevadas, e aqui na normeta a gente tem um valor 4 vezes acima do valor da normalidade, 5 vezes na verdade, e os exames de imagem procurando a massa, encontraram uma massa interaortocaval à esquerda de 3 centímetros, sugestiva de paraganglioma, que com o quadro clínico e laboratorial, a gente fecha provavelmente o diagnóstico. Tinha múltiplos nódulos hepáticos suspeitos de acometimento secundário, ou seja, de provável metástase. Então, em relação a esse caso, ele traz 4 assertivas e nós vamos ter que analisá-las uma a uma para entender, mas a gente precisa ter conceitos bem determinados de como é que a gente vai fazer a avaliação pós-operatória de um feocromocitoma. Então, no diagnóstico inicial, o score PASS maior que 4 já é suficiente para o diagnóstico de feocromocitoma maligno. B, o sítio mais frequente de metástase é ósseo, o que contribui para a malignidade nos feocromocitomas e paragangliomas. C, o tratamento de escolha para o paciente é quimioterapia sistêmica com ciclofosfamida e dacarbazina. E D, a cintilografia com MBG 131 é o método mais sensível para o diagnóstico de metástases, sendo superior ao PET-FDG e com data Tate marcado com gadolino 68. Então, vamos analisar. Primeiro, a gente precisa lembrar aqueles pequenos conceitos. O diagnóstico inicial do feocromocitoma, ele é dado pela história clínica sugestiva, a gente rastreou, e vai fazer as metanefrinas plasmáticas. Se elas vierem normais, a gente está afastando o feocromocitoma paraganglioma. Se vierem 4 vezes acima do valor da normalidade, como era aquele paciente, lembra que ele tinha uma normeta de 5,3, confirmou o diagnóstico bioquímico do feocromocitoma. O diagnóstico bioquímico inicial está feito. Quando é discretamente elevado, fica em cima do muro, ou você acha que ainda assim o paciente tem uma clínica muito sugestiva, às vezes a produção pode ser intermitente, você pode repetir, fazer com metanefrinas e catecolaminas urinárias, fazer o teste da clonidina, em que você compara o valor das metanefrinas basais e após a administração da clonidina, devendo haver uma supressão de 30%, e a cromogranina A pode ser, segundo alguns autores, associada para ajudar em alterações a pensar no feocromocitoma. Dada essa confirmação bioquímica, nós partimos para a investigação imaginológica. Usualmente, nós fazemos a ressonância de abdômen, ou tomografia com protocolo para adrenais, mas a ressonância no fel é melhor, tá? Usualmente ela é melhor.
e a cintilografia MBG 131, porque ela é um exame funcional. Nós vamos procurar massa adrenal ou extraadrenal. Se a cintilografia for negativa e a ressonância normal nessa região abdominal que é o típico, nós temos que procurar em tórax e pescoço pela possibilidade de paragangliomas já inicialmente. São os locais mais comuns. Achadas as massas, nós vamos operar. O tratamento é sempre cirúrgico, feito aquele tratamento pré-operatório obrigatório. Caso não seja encontrado, nós podemos partir para outros testes diferenciados, como o PET-CT, o PET-scan com DOTA-Tate, o Octreoscan e daí por diante. Então, a ressonância tem a maior sensibilidade desses exames iniciais, tá? Muito parecida com a da tomografia. O MIBG, apesar de ter uma sensibilidade um pouquinho menor, como é um exame funcional, tem a maior especificidade. Então, lembra que já que ele está relacionado à produção, ele é o mais específico. A ressonância e a tomografia vão enxergar melhor, então a sensibilidade é maior, mas a especificidade é maior na cintilografia com MBG. Mas, dado como são metodologias de imagem mais recentes, existe um artigo da Endocrine Society mostrando que o PET-scan e o DOTA-Tate, eles têm maior sensibilidade do que a cintilografia, perdendo um pouquinho de especificidade. Assim parecido com o da ressonância. Então, isso já mataria uma das partes da nossa questão. A outra questão, que é sobre o PASS, que é o Pheochromocytoma Adrenal and Gland Scale Score, ele separa tumores com potencial, eu destaco isso, porque já que é um score, mais que seja histológico, ainda assim a gente não fecha diagnóstico de pheochromocytoma maligno, ele afastaria, com nota de corte de 4 para baixo ou 4 para cima, os potenciais malignos. Mas lembrando que a apresentação clínica do pheochromocytoma paraganglioma importa muito mais para a gente definir que ele é maligno ou não, tá? O PAS, ele vai servir muito para a gente ali do pós-operatório imediato, já na sequência do paciente, para ver aqueles pacientes que têm maior risco e que vão demandar maior vigilância, tá? E aí ele vai levar em consideração diversos achados da histologia, como hipercromasia nuclear, pleomorfismo nuclear, invasão de cápsula, invasão vascular, celularidade, e daí por diante, tá? E na quimioterapia, quando a gente tem um pheochromocytoma maligno, que lembrando, por mais que o PASS pode ajudar, é a apresentação clínica de metástases, de recorrência, de agressividade, que vai nos mostrar realmente que é um fel maligno, que felizmente é uma minoria, menos de 10%, algumas casuísticas falam menos de 2,5%, a quimioterapia de eleição vai ciclofosfamida, vincristina e dacarbazina, com essa sigla CVD. Então, tem que ter a vincristina, uma das coisas que matam nossa questão. E, por último, segundo dados do próprio Vilar, nosso livro-texto principal, as metástases mais comuns do pheochromocytoma maligno são para esqueleto, a maioria, fígado, muito próximo também, linfonodos e pulmão. São as 4 mais comuns que a gente tem sempre que lembrar, mas esqueleto, teoricamente, seria sempre a maior, tá? Então, olhando para a nossa questão, no diagnóstico inicial, o score de PASS-4 já é suficiente? Não, ele é altamente sugestivo, vai demandar uma atenção maior para esse paciente. Isso já caiu, inclusive, em questões abertas, tá? C, o tratamento de escolha, quimioterapia, ciclofosfamida e dacarbazina, faltou a vincristina, questão difícil. D, a cintilografia é o método mais sensível? Não, ele é o mais específico para diagnóstico de metástases. O PET da DOTA-Tate, ele é mais sensível, tá? Então, aí, trocando um pouquinho os termos de sensível a específico. E sim, B, o sítio mais frequente de metástase é o ósseo, o que contribui para o subdiagnóstico, porque é relativamente difícil fazer esse diagnóstico. Então, vocês veem que numa questão só, você vai ter que dominar sobre os critérios básicos de diagnóstico bioquímico, imaginológico, risco pós-operatório de neoplasia maligna, risco de metástases, tratamento de neoplasia maligna e o diagnóstico
imunológico. Então, uma questão bem complexa e completa. Pode ser bem difícil no dia a dia, mas se a gente tiver esses conceitos bem dominados, a gente consegue matar as questões, certo? Essa é apenas uma das questões que a gente vai trazer na nossa aula, agora do dia 29. Nós vamos fazer uma revisão apanhada sobre felcromocitoma, incidentaloma de adrenal, carcinoma de adrenal, Cushing e outras afecções adrenais, ok? Espero vocês lá. Tchau, tchau.